No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E se eu te disser que a terra não foi criada sem forma e vazia, você vai me chamar de herege? E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem, porque hoje vamos conversar sobre uma coisa que eu espero de coração que vocês compreendam e que sirva de exemplo para vocês verem como as escrituras sagradas estão repletas de segredos que, se você ir lá e cavar, você consegue tirar, você consegue descobrir. Um desses segredos é isso que eu quero passar para vocês hoje, que eu comecei falando no vídeo, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Porém, galera, ela não foi criada sem forma e vazia. E isso eu vou comprovar para vocês biblicamente. Nas escrituras contém tudo o que a gente precisa para chegar a essa conclusão. Você já pensou um pouco sobre isso em algum momento da sua vida? Você já ouviu alguém te falando sobre isso? Pois é, se você já ouviu, tem um motivo para que haja essa afirmação. E tudo isso está contido no original das escrituras. Tudo isso está contido na letra verdadeira, ou seja, no hebraico. Eu, Jessie, tenho formação acadêmica na área de tradução. Eu sou formada tradutora, trabalho com tradução, tanto simultânea como escrita, e na minha época de formação a gente ouvia muito o dizer tradutore traditore. Isso é italiano para tradutor, traidor. E, bem, eu tenho propriedade para falar sobre isso justamente porque sou da área e estudei o assunto. O que acontece é que numa tradução você não consegue captar 100% do que está querendo ser passado pelo autor do texto. A não ser, óbvio, que o texto em si, a parte traduzida, seja algo muito simples. Por exemplo, o sol brilha. Em espanhol temos um el sol brilla, ou no inglês the sun shine. Isso daí é muito simples, óbvio que não haveria nenhum tipo de perda ao se verter esse tipo de texto. Porém, dependendo da dificuldade, da profundidade do texto, obviamente não é algo simples de se fazer e é algo que vai ocorrer uma perda, seja para se ter o entendimento completo, seja para ser fiel ao texto em si. A fidelidade na tradução é muito complicada. E isso aqui, nos primeiros versos da nossa Bíblia, a gente encontra de forma muito evidente. Porque quando a gente lê no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente, ao analisar o original, já vê que ocorreram algumas modificações, seja para facilitar o leitor ali na tradução, seja porque havia um dogma diferente no momento em que foi feita a tradução. Porque se você estudar um pouquinho sobre como aconteceram os processos de traduções dos textos bíblicos, quem iniciou esse trabalho foi a Igreja Católica. E em determinados períodos em que ocorreram as traduções, infelizmente isso, galera, é uma realidade que você encontra na história, certos dogmas, entendimentos influenciaram na forma que a tradução era feita. Então, se eu acreditava em X, na hora de traduzir esse X me influenciaria a não supostamente traduzir incorretamente algum entendimento, influenciaria em haver ali uma pequena adição, talvez. E isso não sou eu que tiro da minha cabeça. Se vocês olharem lá em Jeremias 8:8, vocês vão ver sobre a falsa pena dos escribas, né? Isso também se aplica tanto a copistas como a tradutores, enfim. É uma coisa que você pode verificar lá. Agora, a grande questão com relação à tradução do hebraico é que o hebraico é uma língua onde as próprias letras do alfabeto possuem por si só significados. Então, como conseguir ilustrar bem o que o hebraico está querendo dizer? Se fôssemos fazer uma tradução sem deixar que os dogmas entrem ali na briga. É um pouco complicado. Há versos, há palavras, há momentos que uma tradução fiel fica estranho no nosso idioma de chegada. É uma coisa que é compreensível que em algumas passagens os tradutores possam ter tido maus bocados em um determinado momento. Mas isso não nos interessa, é somente uma introdução sobre o assunto, sobre a dificuldade de tradução no sentido de fidelidade, e para que vocês compreendam que isso ocorre independentemente de texto inspirado ou não texto inspirado. É uma tradução. Nas traduções se perdem sentidos. E isso é algo que o pessoal aí do sistema religioso precisa perceber, que as nossas traduções, elas fazem com que se percam significados, e muitas doutrinas são feitas em cima das traduções, e
são feitas erroneamente porque não se entende o hebraico, não se analisa o hebraico e o sentido que o hebraico está dando. Não quero dizer, eu não sei o idioma hebraico, porém através da análise de Strongs a gente chega a algo o mais próximo possível do original. E não estou dizendo que eu, Jessie, saiba mais ou menos do que A ou B. A única diferença é que eu procuro analisar as informações para que a gente possa ter bons entendimentos com relação às coisas, uns entendimentos o mais próximo possível do original, do que o próprio autor dos textos bíblicos, de cada carta, de cada livro, quis passar, certo? Por intermédio, óbvio, do nosso Deus. Vocês querem ter um exemplo rapidinho, só antes da gente começar a analisar os versos? Bereshit bara Elohim, assim inicia a Torá, assim inicia o que a gente conhece como Pentateuco. Com essas 3 palavras é iniciado o texto. Bereshit significa no princípio, e é o que é traduzido para nós como Gênesis, né, que remete à questão do início da criação. Porém, a própria palavra Bereshit, se formos dividir, ela é 3 em 1. Be, Resh, It, sendo It um sufixo de diminuição. Resh tem uma conotação de mente, significa mente. E B, além de ser a segunda letra do alfabeto hebraico, significa também família. E é muito bonito a gente dar essa destrinchada, porque uma outra coisa que é segredo, talvez, dentro do âmbito do sistema religioso, é que quando está traduzido Deus, Bereshit bara Elohim, Elohim não é Deus. Elohim é plural. Assim como eu falei que It era diminutivo, né? Him é plural, im é plural. Quando a gente tem Elohim ou Shamaim, Elohim significaria deuses e Shamaim, céus. Se a gente tira o im, seria Deus, seria céu. Então isso é bastante interessante de se saber também, isso não é algo muito falado, mas aqui no início da criação, o Criador não estava sozinho. Então quando a gente analisa a própria palavra Bereshit, e subdivide em outras palavras no hebraico, a gente vê que está lá contido família, mente e diminutivo. Então, por si só, essa palavra já traz um significado muito bonito no que se refere a uma criação plural e que está no diminutivo no sentido de que está resumido para que a gente venha compreender como que as coisas se iniciaram. Mas por que resumido? Isso é óbvio que aqui está resumido. A gente não alcançaria a compreender a forma que o Criador e a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, teria feito toda essa obra no início da criação. Não se preocupem que todas as coisas que eu cito aqui eu irei explanando ao longo do trabalho aqui no canal. Às vezes eu jogo chaves que não é o momento para explicar, mas posteriormente a gente vai conversando sobre isso e deixando os pontos mais elucidados. Mas, sem mais delongas, vamos demonstrar que a Terra não foi criada sem forma e vazia. Aqui em Gênesis 1 temos: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui já temos a informação de que no início da criação estava Deus e seu Espírito. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esses 3 versos serão os analisados, serão os que a gente vai destrinchar para poder ter mais informações a respeito do que ocorreu ali naquele momento. Mas agora vamos dar uma olhada que diz Isaías em Isaías 45:18 a respeito da criação. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. De acordo com essa tradução, vocês podem dizer: não, aqui está falando que ele não a criou para ela ficar vazia, ele criou para encher ela de seres, etc. Porém, lembre-se da questão da tradução, isso a gente vai ver quando a gente analisar o hebraico. Mas agora eu vou ler para vocês a Bíblia King James. Essa daqui que eu tenho em mãos é uma Almeida edição contemporânea. Mas vamos dar uma olhada na Bíblia King James 1611. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Deus, Ele mesmo, que formou a terra e a fez, Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão, Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então aqui a gente tem algumas informações que quando a gente analisa no original, a gente vê que são as mesmas palavras sendo utilizadas que nos primeiros versos de Gênesis. Então a gente vai agora voltar para analisar
um por um. Essas palavras, para que a gente possa já iniciar, já destacando elas, são 2 verbos e um adjetivo. Bará, raiá e tohu. Bará, ela tem um significado, um sentido de ser criado do zero. É um tipo de criação, é um verbo que expressa a ação de criação que somente o Criador, somente Deus poderia praticar. É uma criação espontânea, sob novas circunstâncias. Uma criação que somente ele poderia fazer. Isso a gente entende analisando o próprio Strong, que no caso de Bará é o Strong H1254. E o que é interessante é que aqui já entra, analisando a própria palavra Bará, já entra num outro conceito que é entendido para quem estuda essas questões, que o Criador expandiu para fazer esse compartilhamento com outros seres. Ele tirou de si. E dentro do Strong a gente vê ali o entendimento, o significado to be fat, no sentido de engordar, engordou, que expressa exatamente essa questão de expandir para dar lugar a todas as coisas, para fazer esse compartilhamento com os seus filhos. A criação se trata disso, a criação se trata de compartilhamento. O Criador era, ele é o eu sou, ele era, ele é, ele será, e ele decidiu não ser sozinho, ele decidiu compartilhar, e isso é muito bonito. Então, analisando a própria palavra bará, a gente vê que se refere ao Criador e é uma palavra que a gente vê sendo utilizada no Gênesis para outras criações, como dos animais, a criação do homem, a criação das plantas, coisas que surgiram do zero. Então, é importante compreender aqui que a palavra bará é a criação do zero. A segunda palavra que analisaremos é raiá. A palavra raiá tem o Strong H1961 e quando você faz essa consulta, você verifica que ela foi traduzida por era, porém a tradução mais correta não é era, mas se tornou, tornou-se sem forma e vazia. Tô tirando da minha cabeça? Não, tô tirando do significado contido lá no Strong. Você vê que no inglês, quando você faz a consulta do Strong, porque aparecem as informações em inglês, você encontra as palavras to become, to fall out, come to pass e finalmente be. Então tem ali toda uma conotação que indica passar a ser e não ser ou ser no passado, e sim passar a ser de alguma forma por X motivos. Então a gente vê que há uma palavra que indica uma criação do zero, a gente vê que tem uma palavra, um verbo, o raiá, que significa tornar-se em uma circunstância onde algo era A e se tornou B. Então era algo já existente que se tornou outra coisa. E a terceira palavra em análise é tohu, um adjetivo que significa sem forma, vazio, vão. Traduções diferentes que a gente leu aqui anteriormente, vazio, vão, certo? Então essas 3 palavras são importantes para a gente analisar no profundo esses versos que estão nos dando essa indicação de que a Terra não foi criada sem forma e vazia. Vamos dar uma olhada aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou já é o verbo bará, onde o Criador criou do zero. E aqui a gente segue, a terra era sem forma e vazia. A terra tornou-se sem forma e vazia. A terra tornou-se o verbo raiá, com aquele significado que a gente falou. Sem forma, o adjetivo tohu, e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Beleza, isso aqui a gente já leu 1000 vezes aqui nesse estudo de hoje. Mas agora vamos voltar lá para Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor que criou, bará, criou do zero, os céus. Ele é Deus. Foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu e não a criou de novo. Bará, do zero, para ser vazia ou para ser vã, que é aqui aquele adjetivo tohu, o mesmo adjetivo usado lá em Gênesis 1:2. Então o que a gente vê aqui? As mesmas palavras sendo utilizadas para expressarem a mesma coisa. A terra não foi criada sem forma e vazia. Isso é colocado por Isaías, tanto na letra no português, conforme a gente vê, quanto com mais detalhes, com mais certeza no hebraico. Então aqui a gente tem esse entendimento de que em Gênesis 1:1 a terra foi criada, em Gênesis 1:2 aconteceu alguma coisa que fez com que houvesse aquele caos que é narrado ali. Vocês percebem que há um caos sendo narrado ali?
é uma consequência de algo que aconteceu anteriormente. A terra era sem forma e vazia, ou seja, traduzindo corretamente, a terra se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algo aconteceu ali, gente. Algo ocorreu ali. Isso é o que a gente encontra dentro de estudos aí da teologia e tal, como sendo chamado de a teoria do intervalo, onde entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, no meio ali, houve um gap, ou o intervalo. Agora a gente tem muita mais informações sobre isso se fizermos um paralelo com os primeiros versos do livro de João. Aqui a gente analisou no aspecto sintático da coisa, né? No aspecto de análise das frases, das palavras. E é algo até o momento, por mais que eu tenha dado uma leitura para que significa isso, é algo até o momento que está contido nas Escrituras. Você consegue observar entre Gênesis 1, Gênesis 1:2 e Isaías 45:18 que há uma complementação, porque o que acontece? Quando a gente lê versos que parecem ser contraditórios entre si, ou é porque tem algum errinho de tradução, ou é porque você não compreendeu que na verdade é um complemento, e neste caso não é uma contradição. Neste caso, é Isaías falando, gente, ela foi criada do zero, mas ela não foi criada sem forma e vazia. Isso lá a gente viu que tem as mesmas palavras sendo utilizadas no hebraico, e isso é importante, porque se quisesse passar esse mesmo significado para dizer simplesmente que a terra era assim, vazia, não seria necessário usar a palavra tornou-se no hebraico. Tem outras palavras que podem ilustrar esse significado sem dar essa ambiguidade, por assim dizer, que não é ambíguo, que é muito claro, na verdade, quando se olha no original. Mas antes de irmos para João, vamos ler o terceiro verso novamente, porque aqui também tem contida uma palavrinha que vai nos ajudar nesse entendimento todo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando vemos aqui a palavra haja, novamente esse haja não significa o que está contido aqui na tradução. Esse haja é o raiá, é a mesma palavra que foi utilizada para dizer que a terra se tornou sem forma e vazia. Então, esse haja, quando a gente viu ali anteriormente era, são a mesma palavra. Esse era e esse haja no original são a mesma palavra, raiá, que é o Strong H1961. Então, olha o segredo que tem contido aqui, olha a maravilha, olha que coisa bonita que a gente encontra aqui. Quando a gente analisa que então foi utilizada a mesma palavra que no verso anterior, que significa tornou-se, a gente não pode pegar e falar haja luz, tornou-se luz, ou como foi traduzido anteriormente, era luz, não cabe, não dá certo. Porém, a gente vê que aqui esse haja, de que surja a luz, ou que crie-se, seja criada a luz, não é o mesmo verbo que utilizado no verso 1, que é criar do zero. Então a luz aqui, ela não foi criada do zero. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Essa luz não foi criada do zero. Haja luz. Se a luz neste instante tivesse sido criada do zero, a gente teria visto a palavra bará. E não é isso que está aqui. Não é isso que a gente enxerga aqui. Aqui tem um mistério escondido que é maravilhoso. Haja luz e houve luz. Essa luz, ela já existia, mas por algum motivo ela foi trazida de volta. O que pode ter ocorrido aí? E aí é onde entra no momento da gente contar a historinha, galera. Tendo feito todo esse destrinchamento, e aí a gente ainda vai completar com os primeiros versos de João, a gente observa o seguinte: em Gênesis 1, o Criador estava fazendo pela primeira vez a criação e criou todos os seres celestiais, criou seus filhos, junto com o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele fez a criação. E houve algo que todo mundo já sabe o que é a rebelião celestial. E a rebelião celestial não foi ali um ato público onde alguém se pronunciou no microfone e pacificamente cada um foi pro seu lado. Foi uma guerra, foi um conflito, foi uma rebelião. E isso foi o que aconteceu, foi isso que fez a Terra tornar-se sem forma e vazia. E além da rebelião, algo que estava acontecendo concomitantemente, que as pessoas talvez não estejam preparadas para falar sobre isso, é o sacrifício do Cordeiro. E isso é algo que eu falei que é o segredo que está contido dentro desses versos. Mas como assim o Cordeiro sendo da rebelião celestial, o Cordeiro sendo sacrificado? De onde você está tirando isso? Você tá doida? O Cordeiro foi sacrificado lá em 4.000 e tantos
depois da criação, que foi quando Cristo veio à Terra e foi imolado. Não, gente, eu não tô tirando isso da minha cabeça. Tá escrito em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação deste mundo. Este mundo ele foi criado com um propósito. Este mundo ele não foi criado aleatoriamente para que um bando de humanozinho venha a fazer aí suas peripécias, não. Este mundo foi criado por um motivo. E para que algo seja criado é necessário haver um gasto de energia, haver energia sendo dispensada para aquilo. Então essa energia, ela foi o sacrifício e a ressurreição do Cordeiro. O sacrifício porque o preço do pecado é a morte, e ele tomou o lugar dos pecadores. Porém, o pecado, ele iniciou somente na terra? Toda a questão da rebelião já é pecado por si só. E aí entra outras questões que falaremos mais adiante. Mas o grande ponto é que o Cordeiro ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, e nesse momento em que ele foi sacrificado também a luz foi trazida de volta. A luz que foi apagada por meio do sacrifício, ela foi trazida de volta lá no Gênesis 1:3. Ela foi trazida de volta para que se completasse ali, para que se tivesse a energia necessária para fazer essa recriação, que não é uma criação, é uma recriação por algo que havia sido destruído. Agora vamos analisar os primeiros versos do livro de João, que vocês vão ver com mais clareza toda essa questão que eu estou falando. Agora, quando a gente lê João com esse entendimento, vocês vão ver, o Evangelho de João, vocês vão ver como faz mais sentido o que está colocado, expresso naqueles versos. No princípio, Bereshit, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Gênesis 1, de 1 a 2. Nesse fragmento aqui, a gente está em João e a gente faz esse paralelo com Gênesis de 1 a 2. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio do Messias. Porque sem o seu sacrifício, sem ele pagar o preço do pecado, que é a morte, não seria possível ser feito o que ele fez, porque ele, através dele, que foi possibilitado o plano de redenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então, gente, aqui tem exatamente tudo o que a gente leu em Gênesis 1, de 1 a 3. Criação primeira, destruição e trevas, porém foi trazida de volta a luz para a redenção, a luz que prevaleceu sobre as trevas que foram instituídas ali em Gênesis 1, 2, a luz prevaleceu, haja luz, a luz foi trazida de volta. Raiá, esse raiá traz esse significado especificamente de ter sido trazida de volta. Isso é muito importante vocês compreenderem. E a gente vê exatamente isso, gente. Quando vocês analisam esses versos e fazem esse paralelo de Gênesis com os primeiros versos de João, vocês têm ali a codificação do que aconteceu entre a questão da destruição, a questão do sacrifício do Cordeiro, a sua ressurreição e o prevalecimento da luz sobre as trevas, onde a luz é o Messias. Então, aqui vocês veem que existe uma codificação que, porém, com a chave correta, você chega a esse entendimento. E é algo muito bonito, é algo que você encontra. Porém, às vezes, se você não tiver esse pequeno empurrãozinho para você compreender, você não consegue absorver que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Que houve algo para que fosse necessário que houvesse desde o início o sacrifício. Então, gente, é bem evidente para mim, é inegável, depois que eu me deparei com essa informação, tudo fez muito mais sentido. E a gente vê muitas pessoas que falam da questão da teoria do intervalo, que se houvesse algo tão importante assim a ser falado, de que entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2 aconteceu alguma coisa, teria sido expresso nas escrituras, que algo assim não seria deixado de fora. Gente, expresso foi. A questão é que no hebraico as coisas elas ficam contidas nas palavras. Isso daí qualquer hebraísta pode falar para vocês. Então, é nada mais e nada menos do que aquilo que eu falei, perda devido à transferência de uma língua para outra. E a outra questão, gente, importante frisar aqui, é que eu não estou apoiando, defendendo a tal da teoria do intervalo, onde tem muitas pessoas que estão se utilizando dessa informação para embasar, para defender
um meio campo ali, um meio termo entre o criacionismo, que é o que nós acreditamos, né, o design inteligente feito pelo criador, e a teoria do Big Bang e da evolução, onde, devido ao fato de que em Gênesis 1:1 tudo havia sido criado perfeito, e em Gênesis 1:2 houve destruição, nesse meio, nessa mudança, nesse meio termo, nesse gap, nesse intervalo, teriam transcorrido milhões e milhões e milhões de anos. Porém, gente, não é isso que eu defendo aqui, justamente porque antes de haver o plano de redenção da humanidade, o plano em que a humanidade, pelos seus pecados, seria redimida, os seres que habitam ali em carne e sangue, são revestidos por carne e sangue por meio da participação da matriz humana, são perdoados. Esse tempo, esse plano, essa dimensão onde habitamos hoje, ela não existia. E por esse motivo, essa limitação de espaço-tempo também não. Esse tempo, ele não era contado da forma que a gente conta hoje. As pessoas que se utilizam para dizer a Terra foi criada e há milhões de anos por isso, a Terra tem milhões de anos, o universo, isso e aquilo, o evolucionismo. Não, pera lá. Existe a atemporalidade. Então, nesse intervalo ali, o tempo não era contado, o tempo não estava sendo contado. Essa dimensão onde há essa limitação de espaço-tempo, ela não existia desta forma. Além disso, o próprio fato de que não haja mais informações acerca disso é muito simples. Este livro, ele não é a história dos céus. Este livro, galera, fala da história da humanidade. O plano de redenção da humanidade, a história do ser humano. Isso aqui não é a história dos céus, isso aqui não é a história da criação primitiva, isso aqui não é a história da convivência dos seres celestiais. Então acho que isso é bastante evidente. Com relação a todo esse ponto de atemporalidade, é algo que precisa ser explicado a fundo. Um exemplo da temporalidade temos aí nessa questão do cordeiro ter sido imolado antes da fundação do mundo. Existe uma conexão entre o momento que ele estava sendo imolado aqui na Terra e o momento que ele foi imolado lá no início, em Bereshit. E, gente, isso tudo não é especulação, isso tudo você chega a essa conclusão analisando os versos das Escrituras, deixando de lado o véu do sistema religioso, abrindo sua mente e seu coração para que o Espírito venha falar com você e ver que duas passagens tão diferentes como capítulo 1 de Gênesis, de 1 a 3, e João, de 1 a 5, estão falando exatamente da mesma coisa. É muito maravilhoso. Fora também o complemento de Isaías 45:18. Esses são os versos chaves para a gente chegar a esse entendimento de que a rebelião celestial ocorreu exatamente ali, naquele princípio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive que gravar esse vídeo algumas vezes porque eu tive problema na minha câmera. Espero que esse aqui dê certo, que esteja uma boa qualidade, que vocês tenham gostado, vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, me comenta nos comentários, curtam, compartilhem com outras pessoas para que venham a ter essa chave de entendimento tão importante. Não se alarmem, não se assustem com as coisas, saibam que existem muitos versos que podem ser destrinchados assim dessa forma. Isso é inerente à questão da tradução, gente, dito aqui por uma pessoa formada na área, né? Isso é inerente, isso acontece. Às vezes eu vou traduzir um texto simples, mas me deparo com uma palavra que é impossível de se traduzir corretamente no idioma de chegada. E aí você fica lá quebrando a cabeça para tentar chegar na solução. Às vezes uma palavra é traduzida por 4, então isso ocorre o tempo inteiro. Mas saibam que o Criador, ele quer que a gente procure ter conhecimento sobre as coisas dele. Afinal, o povo perece por falta de conhecimento. A gente tem que procurar ali ter esse conhecimento que nos vivifique, que nos ajude a compreender as coisas, fortaleça a nossa fé, pois é através de meditar, estudar isso aqui, que a gente fortalece a nossa fé. E quando a gente chega ao porquê das coisas, é muito mais simples você não somente acreditar, como você testificar da sua fé para os demais também. Então, espero de verdade que tenham gostado e compreendido. Caso tenham dúvidas, vocês podem comentar aí. Caso seja de algo que eu ainda tratarei, eu deixarei para tratar posteriormente. Então é isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Eterno, que Ele encha vocês com Ruach HaKodesh, para que vocês possam ter esse entendimento sendo sedimentado no coração de vocês e possam crescer e ter ânsias e fome por crescer na palavra, no entendimento cada dia mais.